Un saludo a mi amigo y Uma hermano, saudação ao meu reverendo amigo Andrés e Cruz irmão, reverendo Gallegos, Andrés Cruz y también Gallegos, allá al licenciado também ao Benjamín Cruz licenciado y todos los Benjamin ministros, Cruz, a todos os hermanos y ministros, hermanas que se irmãos e encuentran irmãs allá, que mis estão amigos, mis lá, meus hermanos. amigos, meus irmãos. Es realmente É una realmente uma bendición y bênção e privilegio um poder privilégio saludarles a poder todos saudar a ustedes todos vocês y e pedirle al Señor todas las pedir ao bendiciones Senhor todas contenidas as en la edad de la bênçãos piedra contidas angular na y era da dispensación pedra del angular e reino, que dispensação sean do sobre reino, que todos sejam ustedes y sobre todas sobre vuestras todos vocês e congregaciones. sobre todas as vossas congregações. E Viendo vendo el tiempo en que estamos o viviendo, tempo em que estamos que es vivendo, el tiempo en donde se que é están o tempo onde cumpliendo estão se todas las cumprindo profecías todas as profecias que no fueron cumplidas en que não foram tiempos cumpridas pasados, ou não se en edades cumpriram em pasadas, tempos passados, y en em eras dispensaciones passadas pasadas, e em dispensações viendo passadas, vendo todas esas profecías todas siendo essas llevadas a profecias cabo, sendo feitas, siendo cumplidas, verdadeiramente, solamente podemos decir, somente podemos las dizer, cuerdas as cordas nos caído en nos lugares caíram em deleitosos, lugares deleitosos e grande é a que nos ha herança tocado. que nos coube. Y E como estuvimos viendo hoy, como nós estivemos cosas que no se vendo pudieron hoje, cumplir coisas que não se puderam en el cumprir lugar santo, no lugar santo, en la dispensación de na la gracia, dispensação lo da cual graça, pertenece a al qual lugar santo, pertence ao lugar santo, a não se graça, podiam llevar a não se cabo podia realizar nesse ou lugar, fazer nesse lugar, solamente porque estava sendo apenas estavam manifestado sendo manifestados, un solo color estava del sendo arco-íris, manifestado uma só cor do arco-íris, el arco-íris não o completo. arco-íris completo ou inteiro. E Por eso, é por isso de esas profecías que y dessas sueños profecias e visiones que vio el sonhos e reverendo visões William que o Branham, reverendo William Branham viu, vimos que hubieron nós vimos que houve muchas coisas e comisiones que e Dios comissões le que dio a Deus él deu a ele por medio de esos sueños, através desses los cuales sonhos, os quais fueron dados eles foram dados por el Espíritu de pelo Dios, Espírito de Deus, os a ese sonhos mensajero, para esse mensageiro. de lo cual él no cumplió. E isso do qual ele Pero não vean cumpriu ustedes, isso, mas era vejam al vocês que ministerio era ao que estaba en ministério él, que estava el nele, cual en una edad quem y una ou qual numa dispensación era ou que vendría más dispensação que adelante, viria el mais Espíritu adiante, o Santo Espírito Santo la cumpliría, a la llevaría a cumpriria, cabo. a realizaria, a E faria. E Todo tudo lo que fue mostrado o que en el foi libro del mostrado no Apocalipsis, livro do Apocalipse, símbolos, y en todo lo que e em tudo foi aquilo que mostrado foi allí, mostrado aí, en lo cual no qual, ou la parte nisso, del lugar na santo a la parte vemos do lugar siendo santíssimo, a vemos cumprida en las edades, nas eras, a parte do lugar como es santo, que vemos sendo cumprida todo lo que nas eras, e está vemos que representado tudo allí que vino está a ser representado una aí realidad tornou-se uma meio da raça realidade humana, no meio da raça como os humana, 7 candeleiros, como os 7 candeeiros, as 7 lâmpadas as del 7 candelero, lâmpadas vean. do candeeiro, do candelabro, Aí vejam, está aí mostrando los está 7 mostrando os 7 mensageiros mensageiros e tudo o el que lugar santo o ahí lugar está santo mostrado aí en esos está símbolos, mostrado nesses pero símbolos, luego o vemos lugar santo, mas depois que vemos faltava una parte que muy faltava uma importante. parte muito importante. Já as 7 lâmpadas desse Já as candelero, 7 vean, lâmpadas desse foram candelabro, cumpridas. vejam, elas foram Pero cumpridas vean ou se ustedes que cumpriram. luego, Mas vejam em Apocalipse vocês que 4, vemos depois essa em porta Apocalipse 4 abierta vemos en el essa cielo, porta aberta no céu y vemos e vemos allí el arco iris, aí vemos o arco-íris no versículo vean del 3, 4, vejam do capítulo y 4, vemos e vemos Apocalipse Apocalipse capítulo 10, vemos también ese arco também iris, vemos esse que arco-íris, es el ángel fuerte que é o anjo descendiendo forte del cielo, descendo do céu, com com o o arco celeste sobre arco sua cabeça. celeste Vean, sobre a todo sua isso cabeça. Vejam, en las tudo edades isso no nas fue eras cumplido, não no fue foi llevado a cumprido, cabo. não foi feito ou E realizado nas era de eras lo tudo qual isso. E isso era el apóstol do Pablo qual, ou disso, o apóstolo nos Paulo habló, foi que nos falou, y e él nos dice ele nos diz que cosas que ojo no que vio, coisas que o olho eso não lo viu, pueden ver allí vocês en podem ver isso Primeira aí de em 1 Coríntios, de capítulo Coríntios, capítulo 2, en donde él nos habla, onde ele en nos el verso fala 6, no vean, versículo dice, sin 6, vejam, embargo, diz, no hablamos entanto, sabiduría falamos entre los que han sabedoria alcançado madurez, entre aqueles que alcançaram maturidade, alcançado ou seja, madurez, porque já alcançamos estamos maturidade, en la etapa amadurecimento, en donde madurez, ese trigo porque estamos nessa madura. etapa onde o trigo amadurece. y ven ustedes E ahí, vejam vocês entonces que todo aí ese então conocimiento todo esse conhecimento
diz sobre esse lugar onde Paulo diz que subiu ao terceiro céu e viu coisas. Vejam, vamos ver um pouquinho mais aqui, diz. E sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem ou morrem, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, escondida, a qual Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória, para que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor de glória ou da glória. Bem melhor como está escrito, coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou para nós pelo Espírito, porque o Espírito esquadrinha tudo, examina tudo, até o profundo, as profundezas de Deus, porque quem dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, assim tampouco ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos concedeu, nos deu, o qual também falamos disso não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que ensina o Espírito, acomodando o espiritual ao espiritual. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não as pode entender, porque se hão de discernir espiritualmente. Em troca, o espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, porque quem conheceu a mente do Senhor, quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Vejam vocês que tudo isso corresponde à etapa e era da pedra angular, a era da mente, onde os escolhidos deste tempo final estão conhecendo nada mais e nada menos do que os secretos íntimos de Deus. O que está no seu ser, o que está na sua intimidade. Tudo o reservado, o segredo dele é quando uma pessoa, quando tem algo íntimo e tem um segredo que só para um bom amigo é que ele fala, que ele confia nele. O confia nele. Vejam, como amigo de Deus, Deus chamou Abraão de amigo. Olhem, tanta confiança que ele tem nos seus filhos, que nos tem colocado no lugar onde nós estamos conhecendo o íntimo de Deus, os segredos de Deus. Vejam, o apóstolo Paulo, ele diz que foi arrebatado, 2 de Coríntios, se vocês quiserem anotar por aí, o versículo 12 do capítulo 12, versículo 1. Certamente não me convém me gloriar, mas virei nas visões e nas revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que faz 14 anos. Se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, ou seja, essa é a sétima dimensão onde Deus está. E conheço a esse tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe que foi arrebatado ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis, que não lhe é dado ao homem expressar, ele não pode expressar. De tal homem me gloriarei, mas de mim mesmo em nada me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Agora vejam, onde subiu, até onde subiu e ouviu coisas. Isso é o que hoje o povo de Deus, o trigo, para amadurecer inteiramente diante do sol, está escutando, está ouvindo. Todas essas coisas pertencentes ao lugar santíssimo, as quais estão sendo feitas, realizadas, cumpridas no meio desse povo que está recebendo a fé de rapto, a fé de trasladação. E em tudo aquilo que Deus falou através dos profetas e nas eras, no meio do povo aí, na primeira era, através do apóstolo Paulo, e depois vemos no reverendo William Branham, onde Deus nos mostrou de que iria chegar um momento onde a igreja chegaria nessa fé perfeita e que
tudo se realizaria, se faria no cumprimento de uma visão que Deus deu, que é a visão da carpa da tenda, onde ele anelava, desejava profundamente, ele diz, quase eu estendo, quase posso agarrar, quase posso fazer parte dessa etapa, ou seja, ser um instrumento, porque era o que ele desejava, e todo mensageiro desejava cumprir essa promessa. Vejam, desde Paulo e todos os mensageiros, o irmão Branham e até mesmo nosso irmão William, vejam, mais próximo que esteve. Mas vejam vocês que não se cumpriu em nenhum do seu tempo, no tempo em que eles estavam neste planeta Terra. Esse era o ministério messiânico, o ministério no qual, quando fosse aberto para a igreja, e iria realizar ou fazer, esse silêncio no céu iria acontecer por quase meia hora, ou seja, que quando esse ministério estivesse sendo revelado para a igreja, o céu estava ou estaria em silêncio. Agora vejam vocês que aquilo que foi mostrado em visão, e em sonhos e profecias que não foram cumpridas no tempo do irmão Branham, hoje o povo de Deus está vendo face a face, e não por espelho, não por tipologia, não por figuras, não por sonhos, senão que cara a cara, face a face, porque da mesma forma como Deus falou com Moisés e disse, não com Moisés com quem eu falo cara a cara, face a face, vejam. Face a face hoje nos está falando, ele nos está falando neste tempo, deste lugar santíssimo, revelando-se para a sua igreja noiva, ao povo escolhido de Deus, a seus amigos, revelando-lhes os seus mistérios. E vejam que hoje, em uma forma tão simples, algo tão grandioso que pela mente humana, ou na mente humana, não pode se conceber pela mente humana que uma coisa tão grandiosa Deus a está revelando e cumprindo de uma forma tão simples. Agora, tudo que foi mostrado nessa visão da carpa, para chegar nessa parte culminante ou final, tem umas etapas e um processo onde chegará até essa parte culminante dessa atividade ou reunião que ele viu. Nessa parte culminante. E estas atividades que estão se realizando já estão acontecendo fora da ilha de Porto Rico, as quais começaram no México, elas, sob esse ministério messiânico, vejam vocês, tem uma parte muito importante nesta terceira etapa, porque a terceira etapa diz o irmão Branham que é o abrir a palavra. O maior que Deus está realizando neste tempo e o maior milagre é o abrir os seus mistérios. O abrir o sétimo selo, que foi o selo que não abriu, o irmão Branham não abriu, nem tampouco o irmão William abriu o sétimo selo. Isso ele disse que abriria, Deus o abriria através do seu Espírito Santo, a coluna de fogo, no cumprimento da visão da carpa da tenda. Portanto, o que Deus está cumprindo hoje é o maior milagre, que é o revelar a sua vinda. Como viria? Como seria? Como seria o sétimo selo para a igreja? Como seria a sétima trombeta para o povo hebreu? E vejam como Deus nos tem aberto o entendimento e estivemos compreendendo e recebendo a sua vinda. E esse auditório, do qual o nosso irmão William falou muitas vezes, lá em Villahermosa, desse auditório, que é um lugar onde já neste próximo mês de julho teremos uma das atividades que estarão acontecendo, se fazendo neste lugar. Falo uma porque aí nós teremos várias atividades aí, onde esperamos a presença de todos os ministros com todas as suas congregações nesse lugar. E dessa forma, aproveitamos bem o tempo nessas atividades, e assim não tem que se estar indo por todos os lugares, já que
isso se profetizou, se falou de que em lugares grandes ou gigantescos estariam se condensando, reunindo esse tipo de atividades em um certo e um determinado momento. E vejam, se falava de tudo isso e hoje podemos dizer, chegamos ao tempo, no tempo do cumprimento dessa profecia. E aí em Villahermosa é um bom lugar no México, em Villahermosa, para ter essas atividades, onde a primeira coisa e o maior, o mais grandioso, o milagre maior é a revelação da palavra. Esse é o maior milagre, abrir os olhos de um cego que espiritualmente não vê. E confirmando muito mais na fé aqueles que já estão vendo. Agora, não sabemos se de um momento para outro entra uma etapa em uma dessas viagens, uma etapa entre em uma dessas atividades é onde já se vai entrelaçando também algo que se estará estabelecendo nesse tipo de atividades ou reuniões para que depois chegue nessa parte culminante final que ele viu em uma grande carpa, a catedral. Portanto, estejamos com nossos olhos espirituais bem abertos, porque Deus, sempre que Deus vai cumprir algo e está se entrelaçando uma etapa com a outra, Ele o faz e o cumpre numa forma simples. Portanto, todas essas atividades ou reuniões que teremos lá em Villahermosa, todos os ministros, todas as congregações unidas, juntas e teremos assim essas atividades lá, que não tão só serão de bênção para o México, mas para toda a família humana, para o mundo todo, o mundo inteiro. Assim que Deus os abençoe e Deus guarde a todos. E em frente, servindo ao Senhor todos os dias de vossas vidas. E não apenas ou só em Villahermosa, senão que em Ciudad México também poderíamos alugar algum estádio grande ou gigantesco, um salão gigante, e também lá no norte, ou seja, que Deus nos vai prover tudo aquilo que necessitamos nas atividades que se terão. Também há lugares grandes que nós poderemos ir, como um lugar onde o Andrés me falou que estavam construindo, que possivelmente seria o segundo salão maior do México. Eu não sei o lugar, depois o Andrés pode anunciar isso. Poderíamos ter alguma atividade lá também, aí em San Juan Chamula, por lá com o irmão El Salvador, poderemos ter algo lá também, com o irmão Salvador. Mas nós vamos ir vendo isso progressivamente, como Deus nos vai mover ou movendo. O importante é que toda esta zona ou área do México, inclusive em todos os lugares do México, nós podemos nos condensar aí em Villahermosa, ou seja, que esse salão aí em Villahermosa, que cabem mais de como que 30 mil pessoas, e como é da igreja, então aí ninguém vai nos aborrecer. Podemos ter reunião aí, e nós veremos como Deus vai desenvolvendo tudo isso. E que tampouco haja limites ou limitações, senão que como Deus deseja usar esse lugar, nós estamos à disposição para cumprir essas profecias que foram mostradas em tempos do passado ou passado. Assim que Deus te abençoe, Andrés, e que Deus te proveja tudo o que tu necessitas juntamente com os ministros, unidos para que tudo saia muito bem. E, sobretudo, que Deus se agrade desse lugar e Ele se sinta cômodo nos falando face a face desde esse lugar. Que sejam atividades ou reuniões que sejam impactadas não apenas os mexicanos, senão todo o planeta Terra. Assim que estejam braço a braço com o nosso irmão Andrés Cruz nessas atividades que se terão. E a primeira já foi anunciada, que será o dia 28 de julho.
Já as outras, lhes estaremos também assim avisando com tempo, para que possam assistir, já que desde que esteve nosso irmão William aqui anunciando essa construção, enquanto ele ia nas etapas de construção, ele dizia, eu falava para que irmos nos acostumamos, vamos nos acostumando, reunindo todos em um só lugar, nos acostumando a isso. Vejam como essa palavra não caiu por terra, e no dia 28 de julho faremos essa palavra vivaz, porque todos estarão aí em Villahermosa, no México. Que Deus abençoe e guarde. Muito obrigado, Andresito, por essa oportunidade que tu me permites acompanhar vocês, a todos vocês nessa reunião, e nos veremos logo. Primeiro, Deus lá em Villahermosa. Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamim Pérez Matos.